Olá, pessoal, e bem-vindos de volta. Você já cortou um pimentão ao meio, viu todas aquelas sementes lá dentro e pensou: será que eu consigo plantar isso? Bom, a resposta é sim, com certeza. E neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como transformar pimentões comprados no mercado em plantas gratuitas para o seu jardim. Vou te guiar por tudo, desde selecionar os pimentões certos até colher as sementes, fazer germinar e deixar prontas para transplantar. E tem uma dica rápida sobre a cor do pimentão que muita gente não sabe, e é o motivo número 1 pelo qual as sementes nunca brotam. Então fica comigo, você vai adorar essa. Vamos lá! Pimentões são uma das hortaliças mais gratificantes que você pode cultivar no jardim de casa. São versáteis na cozinha, ficam lindos na planta, e quando você cultiva os seus, o sabor é de outro nível comparado ao que compra no mercado. A boa notícia é que começar a partir de sementes que você já tem em casa é muito mais fácil do que a maioria das pessoas imagina. Quando entender alguns conceitos-chave, já estará no caminho certo para cultivar seus próprios pimentões de graça. Então, vamos começar entendendo o que torna uma semente viável. Antes de entrar no processo, tem algo muito importante que você precisa entender. E essa é a dica rápida que mencionei no começo. A cor do pimentão importa muito. E ó por quê? Quando vai ao supermercado, você vê pimentões verdes, vermelhos, amarelos, laranja e às vezes até roxos. O que muita gente não percebe é que pimentões verdes são, na verdade, pimentões imaturos. São colhidos cedo, antes de terem a chance de amadurecer completamente. E como são imaturos, as sementes lá dentro também são imaturas. Sementes imaturas não são viáveis, o que significa que não vão brotar, não importa o que você faça. Então, se já tentou isso antes com pimentão verde e não teve sucesso nenhum, quase certamente é por isso. As sementes simplesmente não estavam prontas. O que você quer são pimentões totalmente maduros. Pimentões vermelhos, amarelos e laranjas ficaram amadurecendo na planta, o que significa que as sementes tiveram tempo para se desenvolver completamente. São esses que você quer usar. Agora, outra coisa para ter em mente. A maioria dos pimentões que você encontra no supermercado são o que chamamos de híbridos F1. Isso significa que são um cruzamento entre duas variedades diferentes, selecionadas para ter certos traços como resistência a doenças ou produtividade maior. O detalhe dos híbridos F1 é que as sementes não crescem fiéis ao tipo. Então, mesmo que você adore aquele pimentão que comprou, as plantas que cultivar dessas sementes podem produzir algo um pouco diferente. Podem ser menores, de formato diferente ou com sabor levemente diferente. Não é uma coisa ruim. Você ainda vai ter pimentões. Só mantenha expectativas realistas. Você está essencialmente ganhando uma variedade surpresa. E, sinceramente, isso pode ser parte da diversão. Agora que você entende por que a cor do pimentão importa, vamos falar sobre selecionar os pimentões certos no mercado. Procure pimentões totalmente coloridos, sem nenhum verde. Vermelho é meu favorito porque ficaram mais tempo na planta, o que significa que as sementes tiveram o tempo máximo para amadurecer. Mas amarelo e laranja funcionam igualmente bem. Procure também pimentões firmes e com aparência saudável. Evite qualquer um com pontos moles, rugas ou sinais de mofo. Pimentão saudável significa sementes saudáveis. Ó, um truquezinho que eu uso. Eu procuro pimentões que pareçam um pouco mais maduro e está pronto. Agora, vamos colher as sementes. Essa parte é bem simples. Pegue o pimentão e corte ao meio. Pode cortar na metade ou ao redor da parte do cabo, o que for mais fácil. Lá dentro vai ver o miolo com todas as sementes grudadas. A maioria das sementes fica agrupada no topo, perto do cabo. Gentilmente, puxe ou raspe as sementes do miolo. Eu uso os dedos mesmo. Não precisa de ferramenta especial. Ó, uma coisa importante. Selecione as sementes que parecem mais maduras e desenvolvidas. Se vir sementes verdes, enrugadas ou com aparência subdesenvolvida, descarte. Não vão brotar. Eu geralmente colho sementes de 2 ou 3 pimentões de uma vez. Isso me dá bastante material e aumenta as chances de sucesso, já que nem toda semente vai germinar. Um único pimentão pode te dar de 50 a 100 sementes ou mais. Então, não precisa de muitos pimentões para começar um bom lote. Depois de colher, vai notar que as sementes estão um pouco úmidas e podem ter restos de membrana grudados. Totalmente normal. Vamos cuidar disso no próximo passo.
Agora precisamos secar as sementes antes de guardar ou plantar. Esse é um passo muito importante, porque se tentar guardar sementes molhadas, vão mofar, e se tentar plantar sementes úmidas grudadas, vai ter dificuldade para espaçá-las. Espalhe as sementes em um par circular ao redor de cada semente. Eu gosto de usar um prato porque as sementes não grudam tanto quanto no papel toalha. Coloque em algum lugar quente e seco, fora da luz direta do sol. O balcão da cozinha funciona ótimo. Deixe secar por uns 5 a 7 dias. Vai saber que estão prontas quando parecerem completamente secas ao toque e não estiverem mais pegajosas. Devem estar duras com uma textura levemente de papel. Depois de totalmente secas, pode plantar imediatamente ou guardar para depois. Para guardar, coloque em um envelope pequeno ou saco de papel e anote a data. Mantenha em lugar fresco e seco, como uma gaveta ou armário. Sementes de pimentão bem secas podem ficar viáveis por 2 a 3 anos, às vezes mais. Eu já germinei sementes de 4 anos com sucesso razoável, então não jogue fora sementes velhas se tiver. Agora, vamos germinar essas sementes. Sementes de pimentão precisam de calor para germinar. E eu falo de calor de verdade. É aqui que muita gente tem problemas. Plantam as sementes no subcomendo. Arrume um tapete aquecedor para mudas. Não são caros e fazem uma diferença enorme. Você coloca as bandejas em cima do tapete e ele mantém o substrato na temperatura perfeita. Se não quiser comprar um tapete aquecedor, pode colocar as bandejas em cima da geladeira. O motor gera um pouco de calor que ajuda. Não é tão consistente quanto o tapete, mas funciona em caso de necessidade. Para o substrato, recomendo usar um substrato específico para semeadura. É de férteis que possam prejudicar suas mudinhas. Encontra em qualquer casa de jardinagem. Encha as bandejas ou vasinhos com o substrato de semeadura e umedeça antes de plantar. Quer úmido, mas não encharcado. Pegue as sementes e plante a cerca de meio centímetro de profundidade. Eu geralmente coloco 2 sementes por célula, caso uma não germine. Pode desbastar depois se as 2 vierem. Cubra levemente com mais substrato e pressione gentilmente. Agora, o segredo. Mantenha o substrato consistentemente úmido, mas não encharcado. Eu gosto de cobrir as bandejas com uma cúpula de umidade ou até plástico filme. Isso retém a umidade e cria um ambiente úmido ideal para a germinação. Coloque a bandeja no tapete aquecedor em local com alguma luz, mas a luz não é crítica nessa fase. O que é crítico é o calor. Sementes de pimentão não são rápidas para germinar. Não espere ver nada por pelo menos 7 a 14 dias, e às vezes pode levar até 3 semanas. Tenha paciência. Enquanto o substrato estiver úmido e quente, as sementes estão fazendo o trabalho delas embaixo da terra. Vai saber que a germinação começou quando vir pequenas alças verdes furando a superfície. Quando as sementes brotarem, é hora de focar em manter as mudinhas saudáveis. A primeira coisa é colocá-las sob boa luz. Mudinhas de pimentão precisam de muita luz para crescer fortes e compactas. Se não receberem luz suficiente, vão ficar altas e espigadas, se esticando em direção a qualquer fonte de luz. Mudinhas espigadas são fracas e não transplantam bem. Se tem uma janela bem iluminada voltada para o norte que receba pelo menos 8 horas de sol direto, pode funcionar. Mas, sinceramente, a maioria das janelas não fornece luz suficiente no final do inverno e início da primavera. Recomendo usar uma lâmpada de crescimento. Não precisa de nada sofisticado. Uma luminária simples com lâmpada de espectro diurno funciona ótimo. Posicione a luz de 5 a 7,5 centímetros acima do topo das mudinhas e deixe ligada por 14 a 16 horas por dia. Conforme crescem, levante a luz para manter a distância. Se está gostando até aqui, aproveita e se inscreve para não perder mais dicas de jardinagem. Vamos continuar. A temperatura também é importante nessa fase. Depois de germinar, pode até reduzir um pouco a temperatura. Mudinhas crescem melhor em torno de 18 a 24 graus Celsius durante o dia e um pouco mais fresco à noite. Pode tirar do tapete aquecedor depois de brotarem. A rega é algo que precisa acertar. Mudinhas não gostam de secar completamente, mas também não gostam de ficar na água. Excesso de rega é um dos erros mais comuns e leva a uma condição chamada tombamento de mudas, onde o caule apodrece na linha do substrato e a mudinha simplesmente cai e morre. Para evitar, regue por baixo sempre que possível.
Coloque as bandejas em um prato raso com água e deixe o substrato absorver a umidade por capilaridade. Isso mantém a superfície um pouco mais seca, o que desencoraja problemas fúngicos. Quando as mudinhas tiverem o primeiro par de folhas verdadeiras, são o segundo par de folhas que parecem folhas de pimentão de verdade, não as folhas iniciais da semente. Pode começar a alimentá-las. Use adubo líquido diluído na metade da concentração, uma vez por semana. Isso dá os nutrientes necessários para continuar crescendo fortes. Agora vamos falar sobre preparar as mudinhas para ir ao ar livre. Isso se chama aclimatação e é um passo muito importante que você não quer pular. Suas mudinhas viveram em um ambiente controlado e aconchegante dentro de casa. Se simplesmente levá-las para de 7 a 10 dias. Como eu faço. No primeiro dia, coloco as mudinhas do lado de fora em um local sombreado e protegido por apenas 1 ou 2 horas. Depois trago de volta para dentro. No dia seguinte, deixo um pouco mais, umas 3 a 4 horas, ainda na sombra. A cada dia aumento o tempo e gradualmente exponho a mais sol. No final da semana, devem conseguir aguentar sol pleno e ficar fora durante a noite, desde que as temperaturas estejam quentes o suficiente. E isso me leva ao cronograma. Pimentões são culturas de clima quente, não toleram geada e realmente não gostam de solo frio. Você quer esperar até que todo o perigo de geada tenha passado e o solo tenha aquecido a pelo menos 16 graus Celsius antes de transplantar. No Brasil, o cronograma varia conforme a região. Em regiões tropicais, pode transplantar praticamente o ano todo, priorizando o início da estação mais quente. No sul do Brasil, com invernos mais frios, espere até que as noites estejam consistentemente acima de 13 graus Celsius, geralmente a partir de setembro ou outubro. Na hora de transplantar, escolha um local no jardim que receba sol pleno. Estiverem carregadas de pimentões no final do verão. Em vez de deixar todos amadurecerem completamente na planta, colha alguns quando ainda estão verdes. Eu sei que parece contraditório, já que falamos sobre como pimentões verdes são imaturos, mas o negócio é o seguinte: quando você colhe pimentões no estágio verde, sinaliza para a planta produzir mais flores e frutificar mais. A planta acha que ainda não cumpriu sua missão, então continua tentando. Os pimentões que colher verdes vão amadurecer fora da planta se deixar no balcão por 1 ou 2 semanas. Vão ficar vermelhos, amarelos ou laranjas, dependendo da variedade. Enquanto isso, a planta está ocupada produzindo outra leva de pimentões. Eu faço isso todo ano e estende significativamente minha janela de colheita. Em vez de uma grande colheita só, tenho um fornecimento constante de pimentões do meio do verão até a chegada do frio. Experimenta e acho que vai ficar bem satisfeito com os resultados. Então, é isso. Tudo o que você precisa saber sobre conseguir plantas de pimentão gratuitas a partir de pimentões do mercado. Cobrimos como selecionar os pimentões certos, como colher e secar as sementes, como começar dentro de casa, como cuidar das mudinhas e como transplantar para o jardim. É um processo muito gratificante e tem algo especial em cultivar plantas de sementes que você mesmo guardou. Se achou este vídeo útil, eu ficaria muito agradecido se inscrevesse e ativasse o sininho para ser notificado quando postar novos vídeos. E se tem alguma dúvida ou já tentou isso, deixa um comentário. Adoraria saber como foi para você. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo. Bons cultivos!